Partimos agora para analisar os temas que fazem a atualidade, hoje com a presença de Horácio Piriquito. Horácio, muito obrigada por estar aqui. Olá, bom dia. Vamos começar com a sua visão sobre esta OPA ao BPI. Parece-lhe inesperada ou mais cedo ou mais tarde acabaria por acontecer uma terceira tentativa? Bem, as OPAs diria que são, por regra, são sempre inesperadas, não é? Ou pelo menos convém que o sejam. Por outro lado, admitimos que seria, partindo do princípio que, mesmo sendo inesperada, podemos sempre admitir que haver um candidato principal a fazer uma OPA sobre a BPI seria aquele que é o seu atual acionista. E, portanto, nesse aspecto já não será tão inesperada quanto isso. Portanto, parece-me ser uma OPA, não sei se o termo será mais correto, relativamente fácil de ser alcançada nos seus objetivos. Eles querem apenas ultrapassar os 50% do capital. A questão que depois se pode colocar, enfim, já será outro tema complementar a este, é o que é que isto depois pode resultar em termos do novo banco e da aquisição do novo banco e do que isso poderá vir a provocar. Ou seja, no sistema à partida, como bancário estava português. a dizer, em termos de negócio não lhe parece nada de muito exigente. Efetivamente, o CaixaBank não faz grandes exigências, é ter mais de 50%, Mais de 50%. quando atualmente tem 44%, e desbloquear aquela questão dos 20% dos votos. Da votação em Assembleia Geral, que para eles, obviamente, será fundamental. É evidente que ser o próprio acionista maioritário torna a OPA uma OPA tranquila, diria. Não é uma OPA ostensiva, hostil, no sentido de ser contra alguém, portanto, criar um clima negativo de confronto às pessoas, não negativo para o mercado. As OPAs não têm necessariamente que ser negativas para o mercado, às vezes são até boas. Parece-me que terá os seus resultados. Há aqui enfim, uma situação que teremos que avaliar com o tempo, que é a participação que tem no banco a empresária Isabel dos Santos, com uma posição de 8%, e, portanto, é preciso perceber o movimento que ela poderá fazer nesta operação por uma razão, porque nós sabemos que o BPI tem uma exposição ao Banco de Fomento de Angola, ao BFA, muito grande, é acionista maioritário, tem 50,1% do capital, e segundo as regras que a União Europeia, o BCE, declarou para este ano de 2015, toda a exposição à dívida pública angolana tem uma contabilização no banco que joga numa lógica mais negativa do que positiva e, portanto, o BPI iria com certeza passar um menor bom bocado, diria, ou um maior bom bocado, como queira, perante esta situação da relação que tem, da regra imposta pelo BCE e da relação de grande exposição que tem ao mercado africano. O que lhe parece que vai ser a posição de Isabel dos Santos? Acha que é tudo uma questão de preço? Se Isabel dos Santos vender ao preço da OPA, vende naturalmente abaixo daquilo que comprou há uns tempos atrás e, portanto, terá uma menos-valia. Aquilo que me parece que pode vir a resultar, veremos, isto é uma dedução lógica, enfim, nas primeiras horas do lançamento desta OPA, aquilo que me parece resultar é que pode vir a resultar algum negócio em função do Banco de Fomento de Angola e que a Isabel dos Santos possa eventualmente jogar com o Banco de Fomento de Angola para poder ceder a sua posição no BPI. Parece-me ser normal que isso aconteça. Peço desculpa. Esta OPA é boa para o BPI ou não? Vamos lá ver. É boa para o BPI pela razão que eu estava a dizer. O BPI iria ter algumas dificuldades no cumprimento de alguns rácios bancários fundamentais via a decisão do Banco Central Europeu da exposição que tem ao mercado angolano e, portanto, teria que fazer nos próximos tempos, não havendo OPA, um aumento de capital, situação que os acionistas nesta altura não encarariam, pelo menos os acionistas o acionista maior que lança agora a OPA. E, portanto, estaria numa situação de maior fragilidade. É evidente que com esta OPA o banco ficará capitalizado e provavelmente ficará tão capitalizado que poderá partir para uma nova aquisição que seria, enfim, vamos admitir que sim, a tentativa de compra do novo banco. Portanto, acha mesmo que esta OPA pode ter por detrás um interesse maior e que é precisamente chegar ao novo banco? Sinceramente, parece-me que sim. Parece-me que os sinais que têm vindo a público vão nesse sentido. Faz algum sentido. O banco, o BPI, nesta altura, tem uma cota de mercado que andará em redor dos 18%. O BES andará, ou melhor, dos 15%, peço desculpa. O BES andaria nos 18% antes da crise, digamos assim. Hoje andará nos 10%. Ou seja, esta fusão corresponderia a qualquer coisa com 25% do mercado
mercado bancário nacional depois dessa absorção do novo banco pelo BPI. É uma cota muito elevada, como é evidente, está ao nível da Caixa Geral de Depósitos, detida por espanhóis. Somarmos aos... Vamos ter que deixar esta ideia da origem do capital, mas somarmos aos 18% do Santander, a posição espanhola na banca portuguesa ultrapassa largamente os 30% e aproxima-se dos 40%, sem somarmos com bancos mais pequenos como o BBVA, que também cá está e que tem uma posição, enfim, mais pequena, não tão importante. Mas... Porque diz que temos que deixar de lado essa questão do capital, porque já havia algumas discussões de contas feitas sobre que percentagem é que os espanhóis detêm na Banca Nacional. Isso faz alguma confusão? Não, sabe que o melhor exemplo que nós tivemos, eu acho que já o referimos aqui, pelo menos já o referi aqui algumas vezes, o melhor exemplo que nós temos nesta questão da origem do capital e dos centros de decisão nacional é o exemplo do BES. Ou seja, nós durante anos debatemos com muita energia os centros de decisão nacional. Porque estaríamos a vender os centros de decisão nacional aos estrangeiros, porque a EDP é dos chineses, a REN é dos chineses, a PT hoje é dos franceses, e à partida, enfim, diria há uns tempos atrás, todos nós sentiríamos de facto alguma fragilidade emotiva nesse ponto de vista, não é? Dizer, bom, os estrangeiros estão-nos todos a comprar, precisamos de centros de decisão nacional. Qual era o maior centro de decisão nacional que existia em Portugal até há 6, 7, 8 meses atrás? Era o BES. Ora bem, se é para termos centros de decisão nacionais como o BES, então mais vale não os ter. A questão é essa. E, portanto, nós não temos capacidade nem dimensão para termos grandes centros de decisão nacional perante uma economia globalizada. Efetivamente, já nem podemos dizer que o BPI fosse português. Sim, é evidente que pela origem do capital não é. É evidente que depois é uma empresa enfim, depois será a parte mais teórica. É evidente que é um banco juridicamente português, Aliás, os funcionários são portugueses, a maioria dos funcionários é portuguesa, a administração, temos que reconhecer, é toda portuguesa e provavelmente, pelo que se lê, vai continuar. Agora, é evidente que um banco que é tido maioritariamente uma entidade estrangeira passa a fazer parte da estratégia dessa entidade, seja ela qual for. Se essa entidade for, penso que o será naturalmente durante muito tempo, até prova em contrário, uma aposta clara no mercado português, nós ainda não sentimos de facto a diferença. O que é preciso é que seja prestado um bom serviço, que o cliente fique satisfeito, que nós todos estejamos satisfeitos com o funcionamento dos bancos. Bom, se isso vier a provar outras situações mais complicadas, que na banca não é tão fácil de se repercutir, basta, por exemplo, imaginarmos que, por exemplo, no caso da PT, eu não quero misturar os temas, mas no caso da PT, é muito mais perigoso, porque a PT, por exemplo, tem competências tecnológicas que podem ser, de facto, retiradas a Portugal. E era uma empresa quase líder a nível global, por muito pequena que fosse, era uma empresa líder. E, portanto, essas competências, tendo um acionista maioritariamente estrangeiro, podem ser a pouco e pouco retiradas em direção à origem sede da empresa-mãe. Isso pode acontecer. Repare no que aconteceu com a Simpor. A Simpor era uma multinacional de cimentos, enfim, não seria uma multinacional de cimentos geograficamente muito alargada, porque o cimento viaja mal e, portanto, não estamos a imaginar que o cimento se possa importar ou exportar facilmente. Mas o que é certo é que a Simpor foi completamente destruída pelos brasileiros, no sentido do interesse deles, como é óbvio. Na banca isso não acontecerá, provavelmente, assim é mais difícil. Os bancos têm uma relação muito própria e muito próxima com os clientes nacionais, e a banca precisa de dimensão. Eu acho que nesta altura o que os bancos portugueses estão a precisar é de dimensão para conseguirem ajudar a alavancar a economia. Bancos frágeis não servem a ninguém, muito menos à economia. A haver esta OPA, a haver este negócio com o novo banco, cria-se aqui um player com mais dimensão. Era preciso esta mudança na paisagem bancária portuguesa ou não? Bem, se era esta ou outra, não sabemos, o mercado o dirá, não é? Agora, que o terreno em que estamos a viver, o período em que estamos a viver é propício a estas coisas, é. Ou seja, as empresas portuguesas hoje manifestamente estão muito baratas. E se não estão a ser alvo de outras OPAs mais intensas, eu diria que é porque, de facto, a economia no global também está fragilizada, e principalmente a União Europeia está bastante fragilizada. Mesmo assim, temos visto como tem entrado em Portugal, principalmente os chineses. Por exemplo, um exemplo, quem tem dinheiro entra em Portugal. Aliás, os chineses estão na corrida do novo banco, portanto, também já estão, efetivamente, com mais do que o os espanhóis do candidato. CaixaBank teriam pela frente algumas empresas chinesas. Sim, não é líquido que o facto do
BPI, se quisermos, com La Caixa, quererem comprar o novo banco, que o consigam comprar. Nós clientes, pagadores de impostos, digamos, o que nos interessa é que eles atinjam pelo menos o ponto ideal para que nós não tenhamos que ter que financiar o resto do déficit que ficará por pagar. Essa é que era a situação ideal. Mas é evidente que uma reestruturação, os mercados hoje estão sempre em reestruturação e, portanto, é natural que no próprio sistema bancário, depois de tantos anos de debilidade, os bancos ficaram bastante debilitados, estão a apresentar prejuízos há 3, 4 anos consecutivos, os acionistas já não somos os mesmos, temos que ter isso em conta. Aqui há 5, 6, 7 anos, os acionistas eram tidos como acionistas robustos, não estou a dizer que eles eram acionistas robustos, eram tidos como acionistas robustos, hoje prova-se que não são acionistas muito frágeis, com muito pouca capacidade de responder a necessidades de aumento de capital, de capitalização dos bancos, e portanto os bancos estão bastante fragilizados, e nesse sentido... Mas para a paisagem bancária, aquilo que lhe perguntava é se acha que há vantagens ou desvantagens nestas aquisições, nestas fusões, nestes movimentos de concentração, ou se pelo contrário vamos ter menos concorrência num mercado que já é pouco concorrencial? Repare, as duas coisas acontecem. É evidente que é sempre importante ter alguma dimensão. Tendo dimensão, tem outra capacidade de resposta ao mercado e às solicitações. É evidente que se concentra demais, não lhe consigo dizer, não sei se alguém o saberá dizer qual é o nível de concentração ideal. A partir de uma certa altura é evidente que a falta de concorrência pode permitir que o mercado acabe por esganiçar o consumidor, neste caso o cliente, e nós já muitas vezes, não direi agora sinceramente, mas já muitas vezes desconfiámos, eu lembro-me bem dessa altura, do chamado, famoso na altura, cartel bancário. Foi um termo que nós usámos durante muitos anos. Admitíamos que a banca se entendia e, portanto, em termos de conjugação de preço, aquilo que hoje suspeitamos das gasolineiras. Era o que há uns anos atrás nós suspeitávamos da banca. É uma verdade que quanto menos operadores tiver. Agora, também há espaço, quando há níveis de concentração elevados e crescem grandes empórios bancários, digamos assim, ou pelo menos grandes bancos, também há espaço para os pequenos bancos. E aí começam também os pequenos bancos a ocupar nichos de mercado muito específicos e que tendem também a oferecer uma qualidade de serviço mais qualificada, às vezes melhor, e tendem também depois a crescer, como é evidente. Vai ser um tema que nos vai ocupar com certeza. Eu penso que sim, começou agora, não é? Começou agora, vai durar algum tempo. Outro tema que domina também a atualidade, hoje com mais um episódio importante, muito provavelmente a Grécia, diz já a Reuters, mas também a Dow Jones, prepara-se para pedir uma extensão então deste programa que tem por 6 meses. Não é do programa, é do dinheiro, neste caso, é do financiamento. Há aqui uma mudança de retórica que não sei se vai passar pelos ministros das Finanças ou não. Olha, eu vou dizer duas coisas antes de responder essa questão. Eu gostava de recordar uma coisa que por vezes nos esquecemos e que é bom que nestas alturas não esqueçamos. É bom recordarmos que a Grécia foi o único país da antiga Comunidade Económica Europeia que votou claramente contra a adesão de Portugal e da Espanha à CEE em 1986. E foi um problema para desbloquear o voto sim da Grécia. E, portanto, é bom que tenhamos isto em conta, enfim, do ponto de vista mais lateral. Eu tenho isso em conta, porque eu lembro-me, nessa altura, era jornalista, acompanhei, e, portanto, lembro perfeitamente do problema que foi, era preciso uma votação por maioria, os 10 países, para aumentarem para 12, teriam que votar todos sim, e sistematicamente a Grécia votava não queria que Portugal e a Espanha entrassem na CEE. E depois, enfim, lá foram vergados e obrigados a votar que sim. Ponto número 1. Ponto número 2. Antes de entrarmos na esfera económica, deixe-me dizer-lhe que estamos muito num território político. Ou seja, nós não podemos esquecer que o Syriza é um partido da esquerda radical, temos que o dizer com todas as palavras e sem receios. É um partido revanchista, se quiser. E, portanto, eu não estou a ver de que forma, com mais ou menos negociação, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito, seja com mais tempo, eu não sei como é que um partido da esquerda revanchista vai conseguir sobreviver desta forma numa economia como a economia ocidental, que não tem nada a ver com o que eles pretendem. E, portanto... Mas aquilo que reivindicam neste momento é assim tão radical? Ou aquilo que pedem é, no fundo, mais tempo, mais dinheiro e mais compreensão com a crise humanitária do país? É radical por uma coisa, radical porque eles fazem as dívidas e querem satisfazer um determinado conjunto de necessidades de ordem política. Mas depois pedem emprestado aos outros para pagar.
E a questão é essa, eles não têm dinheiro para pagar aquilo que prometeram aos gregos. E, portanto, estão a fazer promessas com o dinheiro dos outros. Sim, claro, obviamente é o que eu estou a dizer, estão a fazer promessas com o dinheiro dos outros e chamar-lhe outra coisa, estão a fazer chantagem. E, portanto, tal e qual, como eu já disse nestas matérias, acho que não devemos ser hipócritas e devemos dizer as coisas até ao fim, tal e qual como eu, sinceramente, fiquei satisfeito com a vitória do Syriza na Grécia, e pode ficar admirado porquê, não é? Porque não sou de esquerda, propriamente dito, é que nos permite, assim, agora, testar um pouco aquilo que nós, durante 3 anos, andámos a ouvir, a zurzir nos nossos ouvidos, que era a solução ideal. Agora vamos testá-la. Começámos a testá-la há pouco tempo. E vou dizer outra coisa também politicamente incorreta, ou economicamente, se calhar, incorreta para muita gente. Então a Grécia que sai do euro. Ao sair do euro, nós também vamos perceber o que é que significa a saída de uma economia do euro. Você acha que é uma coisa que alguém quer experimentar neste momento? Eu acho que a União Europeia devia experimentar. Se quer que lhe diga. Acha que a Europa quer experimentar? Eu não estou a dizer que a Europa quer experimentar. Eu acho que, na minha opinião, acho que deveria experimentar. Acho que nestes casos tem que haver rupturas para que as coisas se esclareçam. Porque há muitas dúvidas no ar, há muitos caminhos a prosseguir. Nós estamos numa rotunda cheia de caminhos, não é? E cada um aponta ao seu caminho. E uns dizem que é por aqui, outros dizem que é por ali, e não há nada como testar. Então vamos testar esses caminhos, porque senão ficamos sempre na dúvida. Vamos ter sempre uns mais liberais que dizem que o modelo é este, de castigar as economias com austeridade, como se as pessoas castigassem com a austeridade porque lhes apetece e que não porque é necessário, independentemente de já se poder ter chegado ao nível da austeridade limite. E depois o outro lado que, enfim, que diz que não deveria haver austeridade e que devia haver outra coisa, como crescimento e aumento do emprego, e não se percebe muito bem como é que pode haver crescimento e aumento do emprego, mas isso nós já debatemos. Pode efetivamente ser uma forma de testar. A minha pergunta ia mais no sentido de quem é que está a fazer bluff, porque está-se a deixar as negociações arrastarem-se até ao fim do deadline que foi dado à Grécia. Sim. E aqui a questão é até que ponto é que a Grécia não está à espera da 25ª hora para que, eventualmente, a Alemanha pondere, retirem algumas condições que lhes foram impostas, pensando que ninguém, no fundo, quer ver quais são essas consequências da saída da Grécia do euro. Eu não sei se poderá usar a palavra, o conceito de bluff. Eu acho que, de facto, cada uma das partes tem as suas razões, digamos assim. Aquilo que me parece é que a União Europeia não tem, nesta altura, grandes condições, e já lhe explico porquê, para ceder, de certa forma, aos gregos. Repare que não é por acaso, estas coisas não acontecem por acaso, que no mesmo dia em que a Grécia se apresenta pela primeira vez no Conselho Europeu, no Conselho dos Ministros das Finanças, nesse dia aparece Portugal, um país que teve também intervencionado e que terminou o ajuste e já não temos cá a Troika, a dizer que quer pagar 50% da dívida que tinha o FMI. É evidente que estas coisas não acontecem por acaso, estas coisas são programadas, não só pelo governo português, são programadas pela própria União Europeia. Portanto, foi tudo preparado para se perceber, porque a Irlanda já está num patamar ainda mais à frente. E, portanto, o que é importante explicar no meio daquela reunião, quando os gregos chegassem, é que vocês falharam. Reparem que tem aqui 2 países que passaram pelo mesmo que vocês passaram, e mesmo assim passar pelo mesmo que os gregos passaram, há uma grande diferença, ou seja, foi feito um haircut à Grécia de 100 mil milhões de euros. Eles têm taxas de juro mais baixas e que só começam a ser pagas a partir de 2020. Quer dizer, têm vantagens enormes, precisam de mais dinheiro porque eles estão sem dinheiro. Daqui a pouco não têm capacidade de ir aos mercados, não é? E quando não se tem capacidade de ir aos mercados, foi como nos aconteceu em 2010 ou 2011, quando os mercados não nos financiam, não há outra hipótese. Eu sinceramente não entendo, ou melhor, entendo por aquilo que lhe disse no início, pelo ponto de vista político. Eles são revanchistas de esquerda e, portanto, pensam que as coisas se fazem assim. Mas não se fazem. E, portanto, como não se fazem assim, eu estou curiosíssimo para ver quando chegar dia 28, que acaba o acordo que eles têm com a União Europeia, que não tem capital, por isso eles querem, usando um chavão que circulou em Portugal durante muito tempo, mais dinheiro, menos tempo, mais dinheiro. Eles neste momento querem mais dinheiro e menos tempo, ou não querem, porque é uma coisa que não faz muito sentido. O que me parece é que o Syriza pode... Mas a sua posição é de que, efetivamente, a Grécia deve continuar a cumprir com o programa de austeridade que tem, com as reformas, com os cortes. Mas olhando para aquilo que é a economia grega e a percentagem de PIB e de poder de compra que os gregos perderam 25%, se continuar esta austeridade no mesmo caminho, sem mudar uma vírgula,
quanto mais poder de compra e quanta questão... mais pobreza vai ter que enfrentar a Grécia. Essa questão humanitária é ou não importante também? Claro que é. A Europa tem que olhar para ela também, sim, ou não? É evidente, se há uma receita que falha. O problema é que essas coisas se costumam misturar uma com a outra. E a questão é que não é possível recuperar nenhuma economia se as contas não forem bem geridas, usando uma linguagem muito, muito simplista, não é? E tem-se a ideia que se consegue gerir as contas públicas com o desplante com que os gregos têm gerido. Eu já, a semana passada, aqui na brincadeira, comentei, isto é um pouco caricatural, mas, por exemplo, não é tão caricatural como isso, mas é um exemplo. Por exemplo, uma cabeleireira na Grécia pode reformar-se com 50 anos, mas eles não têm dinheiro para pagar a reforma. E, portanto, quem vai pagar a reforma da cabeleireira a partir dos 50 anos somos nós, os outros europeus. Ora bem, essa é a idade da reforma na Grécia atualmente, 50 anos? Para as cabeleireiras confesso que o espectro todo não sei, estou-lhe a dizer que é um pouco caricatural, mas a coisa funciona mais ou menos assim. Ou seja, eles têm, de facto, vantagens que nós não temos. Qual é o problema? Como eles são de extrema esquerda, não querem perturbação nas ruas, no sentido dos seus interesses, gostam muito de perturbação nas ruas, noutros interesses. Eles só têm que aumentar a idade da reforma de 50 anos para 65 ou para 68, mas não querem, porque quando fizerem isso, têm as pessoas na rua contra uma decisão. Eu estou a falar do ponto de vista mais simbólico, se quiser, e caricatural. A Grécia tem vícios piores que nós não temos. A Grécia tem, por exemplo, um salário mínimo nacional que é o dobro do nosso, ou mais. Não é? Quando entramos na zona humanitária, entramos um pouco na demagogia, porque, como é evidente, é demagogo usar o ponto de vista humanitário, porque não é possível sustentar as economias se as contas não estiverem equilibradas. Tem que haver sempre, infelizmente, não há outro caminho, tem que haver sempre pobreza. Isto é muito duro de dizer, mas como é que se pagam as contas? As contas têm que ser pagas. O Estado grego não tem dinheiro, gasta o dinheiro como nós gastamos durante muitos anos. Aliás, nós vimos na nossa imprensa hoje, percebemos ao fim de algum tempo o que é que efetivamente aconteceu. Percebemos o que é que se passa, percebemos a corrupção que existe. Estou a falar de Portugal, não é? Percebemos o dinheiro que foi gasto em imensas coisas, não vale a pena citar, porque todos nós sabemos. E eu sei, porque leio na imprensa, não porque tenha mais informação nesta altura. A Grécia deve ser 10 vezes mais. E depois de não querer emendar coisa nenhuma, de não querer corrigir coisa nenhuma, depois de lhes terem perdoado 100 mil milhões de euros de dívida, precisam de mais dinheiro. Mas alguém lhes dirá, da União Europeia, que eu com certeza lhes estou a dizer, ok, nós podemos, enfim, emprestar mais algum dinheiro, mas as pessoas vão ter que fazer algumas correções. Eles não querem fazer essas correções. Desculpa o termo, que é muito feio, quer dizer, não há dinheiro, não há palhaço. Aqui fica. É muito feio. Mas é assim. Muito obrigada, Horácio, por ter trazido as suas ideias e as suas reflexões. Encontramos-nos novamente na próxima semana.